Boa noite a todos. Que Jesus, o nosso Mestre amado, envolva a nós todos os nossos pensamentos, iluminando os nossos pensamentos, acalmando os nossos corações, para que nós todos, ao sairmos daqui, dessa casa, saiamos renovados em nossos sentimentos e que possamos lá fora manter essa conexão tão elevada que nós estamos tendo aqui. Lembrando sempre que os amigos espirituais, os mentores dessa casa, quando organizaram essa casa, organizaram esse grupo, eles sempre estão presentes, né? Facilitando o trabalho de todos. E também quando nós estamos aí sentados, aqui nessas cadeiras, nós estamos recebendo o tratamento que nós estamos precisando. Por isso a necessidade de a gente vir pelo menos uma vez por semana no Centro Espírita. Não deixar de vir ao Centro Espírita. Participar das atividades do Centro Espírita. Assistir a palestra, participar dos estudos. Porque isso faz com que a gente se conecte com os bons amigos espirituais. E todos nós temos bons amigos espirituais. E é isso que nós temos que conservar hoje em dia. A nossa boa vibração de pensamentos. Pensamentos elevados. Não nos deixarmos levar por pensamentos negativos jamais. Pensamento maldosos. Porque aí estaremos dando ensejo, né, para que espíritos maldosos nos arrastem para coisas ruins. E a gente tem que lutar contra isso. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Sobre manter o equilíbrio. Quando a gente vem no Centro Espírita, a gente pensa em equilíbrio. E aqui a gente conquista equilíbrio. A gente equilibra o nosso pensamento e com isso a gente começa a receber bons pensamentos dos amigos espirituais. Vou começar falando uma historinha do Chico, que está na lição 154 do livro Lindos Casos do Chico Xavier, do professor Ramiro Gama. Chama Na Curva do Caminho. Eu gosto sempre de estar falando histórias do Chico Xavier, que está nesse livro, que são histórias narradas pelo Chico Xavier para o Ramiro Gama. Bem antigo, né? Bem antigo, e é um livro muito gostoso da gente ler. Então, eu vou contar com minhas palavras. Aí, diz que, em certa ocasião, o Chico estava trabalhando na Fazenda Modelo, ele era datilógrafo lá. E estava datilografando umas cartas, muitas cartas que o chefe dele pediu, e ele começou a se sentir mal. Começou a dar um negócio ruim no peito dele, sabe? Aquela coisa, sensação de aperto no peito, parecia que ele ia ter um ataque cardíaco. Ele começou a suar frio, meio descontrolado, passando mal mesmo. E ele viu que a coisa estava piorando cada vez mais, e ele pediu para o chefe para ir embora. Porque ele estava achando que ele ia precisar de médico, qualquer coisa assim. Pensando até que ia desencarnar naquele momento. Mas ele estava sem a charrete dele, ele ia de charrete para o trabalho. Estava sem a charrete, foi a pé naquele dia, e o chefe autorizou ele a voltar para casa. E ele foi caminhando pela estrada e aqueles sintomas, aqueles coisas aumentavam cada vez mais. Ele pensou assim, não, agora eu vou morrer nessa estrada aqui. Vou ter um ataque cardíaco e vou morrer nessa estrada. E caiu. No que ele caiu, ele pediu para os amigos espirituais dele para ajudarem. A gente tem que lembrar disso, né? Só por um parênteses aí. Quando a gente estiver com os apertos, né? Quando a gente está passando apertado, que a gente pare um pouquinho e peça para os nossos amigos espirituais, em oração, para eles virem ajudar a gente. E ele fez isso. Fez isso, apareceu quem para ele? Emmanuel. O Espírito Emmanuel. Um dos mentores espirituais do Chico. Aquele que tomava conta realmente da encarnação do Chico. Apareceu para o Chico e falou assim, Chico, logo você vai ter o socorro. Continue andando por essa estrada e logo mais naquela curva você vai receber o socorro que você precisa receber. E o Chico foi caminhando e aquela dor aumentando e nada de socorro surgir. E o que ele viu? A curva chegando e viu uma mulher vindo ao encontro dele. Uma mulher
de cor, com uma bacia de roupas que ela havia lavado no Ribeirão, na cabeça, e aquele sorriso maravilhoso vindo de encontro com o Chico. E o Chico com aquela dor que não passava, e essa mulher chegou perto do Chico e falou assim: Chico, meu amigo, eu preciso te dar um abraço. Um abraço de agradecimento por tudo que você me fez ontem à noite lá no centro. Aquele passe que você me aplicou, aquelas palavras que você me falou, tudo aquilo me ajudou muito, mas muito mesmo. Hoje eu estou outra pessoa. E deu aquele abraço, aquele abraço gostoso, né? Que a gente recebe aqui na porta da casa, quando a gente vem na casa, né? Aí, o Chico, no que houve o abraço, recebeu o abraço, passou a dor. Acabou a dor. Passou tudo. Ele ficou imaginando, esse era o socorro que eu estava precisando receber. O socorro que Emmanuel prometeu para mim. A gente pode tirar uma dedução dessa lição. O Chico, apesar de ser o Chico, ele se deixou levar por pensamentos negativos. E o que ele abriu campo para esses pensamentos negativos? Espíritos que não gostavam muito do Chico se aproximaram dele e começaram a colocar dores que não eram deles. Às vezes acontece com a gente isso, né? Quantas vezes a gente vai parar no pronto-socorro pensando que tem uma coisa e não tem nada, o médico faz exame, faz isso, faz aquilo, não tem nada. Às vezes são entidades, pelo nosso pensamento, que a gente deixa se ligar com essas entidades e as entidades vêm, chegam perto de nós. Ou Chico, hein, gente? Imagina a gente, né? E como é importante a gente fazer o bem. Como é importante a gente fazer o bem. O Chico trabalhava muito na caridade. Ele ajudava muito as pessoas. E quando ele precisava, nos momentos, e não foram poucos os momentos de dor do Chico, ele recebeu muita ajuda espiritual. Por isso, quando nós estamos aqui no Centro Espírita, e somos convidados a trabalhar no trabalho de caridade, ou a participar de um estudo, ou participar de uma palestra, que a gente participe. Porque quando a gente faz uma coisa boa, a gente atua no bem, a gente recebe em dobro o que a gente de benefício. Os amigos espirituais, outro dia eu ouvi falar, dizem que quando a gente vem ao centro espírita, qualquer um de nós aqui, quando a gente chega aqui no centro espírita, a gente traz pelo menos 4 espíritos desencarnados junto com a gente. 4 espíritos desencarnados. Então nós estamos aqui, os encarnados, mas também tem os espíritos desencarnados que estão aqui assistindo a palestra. E quantos há que entram no centro a convite nosso e são orientados para o tratamento espiritual? Outro dia, lá no CEVIP, no nosso trabalho mediúnico lá, manifestou lá uma entidade, um senhor, que havia desencarnado há 60 anos. Essa comunicação foi mais ou menos no começo do ano agora. Havia 60 anos que esse homem havia desencarnado lá em Mirassol. E ele passava pelas ruas, andando pelas ruas em espírito, passava em frente ao centro e tinha medo de entrar no centro. Passava em frente à igreja e tinha medo de entrar na igreja. Mas um dia, ele viu um conhecido dele entrar no centro espírita e entrou junto. No que ele entrou junto, ele assistiu uma palestra e foi orientado para os tratamentos que existem. Em todos os centros espíritas existe tratamento no mundo espiritual. Então, essas entidades são encaminhadas. Olha a responsabilidade nossa, espíritas. Nós também auxiliamos o tratamento espiritual dos nossos irmãos desencarnados. Então, é interessante a gente sempre lembrar disso, da nossa função. Mas a gente sabe tudo isso e a gente fica refletindo o seguinte: nunca na nossa história, na história da humanidade inteira, a gente conquistou tamanho progresso material. Nunca nós tivemos tantas facilidades como a gente tem hoje. Nunca. Queremos um remédio, e o remédio tem, para qualquer doença. Queremos ir para São Paulo, por exemplo, pegar um ônibus aí, vamos para São Paulo rapidinho, ou de avião, 40 minutos a gente está lá. Assiste uma palestra pela internet, ouve músicas boas pela internet. Tudo isso é uma facilidade para nós todos, é uma conquista nossa dos nossos tempos.
Mas também, a gente nunca teve, na história da humanidade, tanto desequilíbrio. Tanto desequilíbrio que acontece com as pessoas. Nunca houve tantas pessoas com o processo depressivo. Nunca houve tantas pessoas pensando em suicídio. Crianças, a gente tem relatos de crianças pensando em suicídio. Não aguentando a vida. Por que esse desequilíbrio? Por que as pessoas estão tão desequilibradas a esse nível na humanidade, no nosso planeta Terra? Aí a gente vai lembrar de um dos ensinamentos básicos da doutrina espírita, que fala da comunicação incessante entre o plano espiritual e o plano material. Essa comunicação é frequente, incessante. Nós somos frequentemente assediados pelo plano espiritual, tanto para bons pensamentos como para maus pensamentos. O plano material e o plano espiritual, eles convivem assim, dioturnamente em ondas de pensamento. Convém lembrar também que a energia que faz a gente se conectar com bons espíritos ou maus espíritos é o pensamento. Conforme emitimos pensamentos, nós recebemos os pensamentos correspondentes àquilo que nós estamos emitindo. No livro Sinal Verde, de Chico Xavier, através do espírito André Luiz, na introdução, ele fala o seguinte para nós: todos sabemos da necessidade de paz íntima, da paz que nos patrocine a segurança. Não desconhecemos que todos respiramos num oceano de ondas mentais. Olha, nós todos respiramos no oceano de ondas mentais, com o impositivo de ajustá-las em benefício próprio. Então somos nós que ajustamos essas ondas mentais que nós convivemos, em nosso próprio benefício. Aí ele fala assim: vasto mar de vibrações permutadas. Emitimos forças através do pensamento e recebemos-las. O pensamento vige na base desse inevitável sistema de trocas. Como é importante nós vigiarmos o nosso pensamento. Como é importante nós estarmos muito atentos ao que nós estamos colocando ao nosso redor através dos nossos pensamentos. Tanto é que na questão 459 do Livro dos Espíritos, que a gente sempre está relembrando, Allan Kardec pergunta assim aos amigos da codificação: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos? E a resposta: a esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles, os espíritos, que vos dirigem. Aí no livro Mecanismos da Mediunidade, é um livro difícil da gente, é um livro difícil de se estudar esse livro, porque ele fala de física, nos primeiros capítulos ele fala física pura. Mas eu achei interessante que ele fala para nós, os estudantes do Espiritismo, ele compara o planeta Terra com um magneto gigante, que fica circulando, que fica indo para o universo, girando em torno, né? E nisso ele produz ondas eletromagnéticas. E esse universo a gente está inserido nessas ondas eletromagnéticas. Então, quer dizer, na parte material nós somos ondas eletromagnéticas também. E na parte do pensamento também emitimos ondas de pensamento. Então, quer dizer, nós somos constantemente, estamos inseridos nesse oceano de ondas mentais, né? Que fala o André Luiz no Sinal Verde. Quanto mais elevados forem os nossos pensamentos, mais pensamentos bons iremos captar do plano espiritual. Quanto menos elevados forem os nossos pensamentos, nos conectaremos com espíritos menos elevados do plano espiritual. E a gente lembra do livro Libertação. É um livro que até assusta a gente, mais ou menos. O livro Libertação, ele descreve o plano espiritual de um jeito que a gente
Eu, por exemplo, quando eu li Libertação, a gente fica até assustado, porque ele fala lá de uma cidade estranha. Nessa cidade estranha, quando os espíritos de luz da equipe do André Luiz vão lá para resgatar um espírito que estava lá, um espírito muito ruim, que se chamava Gregório, eles chegam lá, eles veem aquela cidade estranha, uma cidade escura, uma cidade esquisita. Aí eles ficam pensando que existem, eles falam no livro, que existem lá no plano espiritual cidades, como existem as cidades elevadas, como o nosso lar, que são colônias de tratamento espiritual, lá no plano espiritual existem cidades dedicadas a fazer o mal. São espíritos que fazem mal. São espíritos que, se tiverem oportunidade, levam coletividades inteiras aqui na Terra para guerras, para aquelas coisas que acontecem horríveis, que acontecem hoje na história da humanidade. Coletividades inteiras, através do pensamento, se deixam levar por esses pensamentos negativos. Os Espíritos nos falam também que nós estamos vivendo em tempos de transição planetária, que a gente vai passar do planeta de provas e expiações, que é a Terra hoje, né, para um planeta de regeneração, um planeta regenerador. Mas nós já estamos a caminho do planeta de regeneração. Nós já estamos no meio desse processo. Nós já estamos vivendo isso. Existem espíritos aqui, encarnados, que já percebem o mal e o evitam. Nós conhecemos esses espíritos. Às vezes somos nós. Nós conhecemos o mal e vamos evitar esse mal. Agora também, existe um grande número de espíritos encarnados que praticam mal. Eles praticam mal, na cara da gente. Mas eles falam assim, mas são percebidos. Nenhum mal hoje em dia vai ficar desapercebido. É o que nós estamos. E com isso, que a gente vê tanto mal vindo à tona, às vezes a gente entra em desequilíbrio. Você fala assim, mas como é que pode um negócio desse? Como é que pode acontecer um negócio desse? Não tem jeito. Então aí a gente lembra do livro Fonte Viva, outro livrão também para a gente ler, na lição 134, que fala assim, que o título é Busquemos o Equilíbrio. Nessa lição, Emmanuel, através do Chico também, interpreta um versículo de João, que fala assim, aquele que diz permanecer nele, deve andar também como ele andou. Quer dizer, Jesus. Devemos andar como Jesus andou. Porque pensando em Jesus, nós vamos ver os problemas de outro jeito. Nós vamos ter forças para enfrentar os problemas que nós estamos vendo na humanidade hoje em dia. Jesus também nos diz, em Mateus 6,33, buscai primeiramente o reino de Deus, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Se nós estivermos conectados com bons pensamentos, buscando principalmente o reino de Deus, mas o que é esse reino de Deus? O reino de Deus é equilíbrio nosso, interno, que é construído dentro de nós mesmos. Esse é o reino de Deus que nós temos que buscar constantemente. Lembrando sempre da nossa grande missão de estarmos aqui, encarnados aqui nesse planeta, que é a nossa elevação espiritual. Nós estamos aqui não para conquistarmos coisas materiais, mas para conquistarmos a nossa melhora espiritual. E quanto mais evoluídos espiritualmente formos, menos sofrimento nós vamos ter aqui nesse planeta. Principalmente nesse período que nós estamos passando na humanidade. Então, Allan Kardec, na questão 625, ele nos dá a receita para nós adquirirmos esse equilíbrio. Ele fala assim, qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta é simples, clara e precisa. Fala assim, vede Jesus. Jesus é o nosso guia. Jesus é a nossa luz.
Quanto mais perto do pensamento de Jesus nós estivermos, mais felizes seremos. Quanto mais distante do pensamento de Jesus, da figura de Jesus, da órbita de Jesus, nós seremos infelizes. Busquemos Jesus nos dias de problemas. Busquemos Jesus nos dias de felicidade. Falemos de Jesus em todas as ocasiões na nossa vida, principalmente dentro dos nossos lares. Levemos Jesus para os nossos familiares, porque Jesus estando perto de nós, nós estaremos sempre equilibrados. Jesus é o nosso irmão mais velho, é aquele que nos aconselha, é aquele que nos escuta, é aquele que nos dá o bom exemplo. Por isso nós temos que traçar na nossa vida seguindo os passos de Jesus. Mas por que então a humanidade está sofrendo tanto hoje em dia? Porque esqueceu de Jesus. A humanidade, às vezes, as pessoas se envergonham de Jesus. Não gostam de falar de Jesus. Mas está havendo hoje em dia um movimento que está colocando Jesus de novo nas famílias, no meio das pessoas. Em todas as religiões. Mas aqui no Espiritismo, nós temos que sempre estar relembrando a figura de Jesus, o nosso mestre, a nossa luz, a nossa bússola, o nosso caminho, aquele que nos orienta sempre. Façamos de Jesus aquele farol que ilumina os nossos caminhos. Em todas as condições da nossa vida, antes de sairmos de casa para um dia de trabalho, façamos um pensamento, levando o pensamento a Jesus, pedindo a Ele a proteção, para que Ele nos auxilie os nossos passos, para que nós consigamos enfrentar no nosso dia a nossa tarefa com amor, com força de trabalhar, de cumprir aquela tarefa. Que nós não nos entreguemos aos pensamentos negativos. Tenhamos sempre pensamentos positivos, que as coisas vão dar certo em nossa vida, que as coisas vão ser boas, que Jesus está do nosso lado. Que não nos deixemos levar por aquelas notícias ruins que a gente vê pela internet, pela televisão, porque tudo isso é passageiro. Tenhamos piedade das pessoas que estão prejudicando as pessoas, porque todos eles se verão um dia perante a justiça divina. Todos eles retornarão através da reencarnação aqui nesse planeta, onde terão que ressarcir os problemas que foram criados. Nós não. Nós estamos aqui já sabendo que nós estamos ressarcindo os problemas que nós criamos em reencarnações passadas. Lembremos disso. Em todos os problemas que aconteceram na nossa vida, que a gente lembre assim, estou pagando o carnezão que eu, que eu adquiri em outras encarnações. Aquele parente difícil, aquelas pessoas que às vezes nos deixam bravos, que a gente sempre lembra dessa lei de reencarnação. A gente saiba lembrar de Jesus, e Ele nos orienta a reconhecer isso. Que nós estamos quitando os nossos débitos do passado. A gente vê lá em casa, que a gente tem um problema lá com a nossa cunhada, ela faz porque faz. Impressionante. Faz de tudo para tirar a gente do sério. Aí a gente, como espírito elevado, a gente lembra de Jesus. Eu falo para Janine, lembra do carnezão que você tem para quitar o problema. Aí nós conseguimos cumprir a nossa tarefa. Mas todos nós temos um problema em família, né? Eu gosto de falar nisso, porque é verdade, né? A gente não é abaixo de ninguém. Lembremos disso. Principalmente da nossa família. Compreendamos aquele parente problema que a gente tem, né? E a gente vai entender mais. É a nossa missão. A nossa missão não é uma missão grande, mas a nossa missão é compreender, colocar em prática o que nós temos aqui no Espiritismo. É tão maravilhosa a doutrina espírita. Ela nos explica tanta coisa. Sem falar que a gente já tem a comunicação dos espíritos, né? Que dão comunicação no centro espírita.
A gente vê o estado dos espíritos, às vezes, lá no plano espiritual. E a gente ora por eles. Gente, para terminar, eu gostaria de falar sobre o culto do Evangelho no lar. Como é importante a gente fazer o culto do Evangelho no lar. Não nos esqueçamos. Pelo menos uma vez por semana, a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo, põe lá uma mesinha, né, põe uma jarrinha para água para fluidificar, faz a prece inicial, tem que ser no horário combinado. Lá em casa é no domingo às 8 horas da noite. Então a gente senta lá, domingo às 8 horas da noite, é sagrado. A gente senta lá, faz a prece inicial, né, lê um trechinho do livro Fonte Viva, a gente está lendo Fonte Viva, lê um trecho do Evangelho, comenta as duas leituras, depois faz a prece final. Na prece final, a gente pede para os amigos espirituais que estão passando naquele horário na nossa casa, tá? Eles passam naquele horário combinado, e pede para eles fluidificarem a água, para colocar lá o remédio que a gente está precisando. Geralmente é calmante que a gente precisa, né? Para acalmar. Né? Aí eles colocam, eles pacificam o lar. Né? A gente tem 2 cachorros lá em casa, dois cãezinhos, né? Adotados. Então a gente está fazendo o culto, eles sentam do lado nosso, assim. Ficam tranquilos lá ouvindo. Impressionante. Eles ficam ouvindo o Evangelho. Gente. O que é isso? É Jesus passando na nossa casa. E a gente se lembra, né, de Jesus. Imagina Jesus lá na Galileia, andando, aquela multidão indo atrás de Jesus. Às vezes falava para 1000 pessoas, não tinha microfone para falar. E ele fala, todo mundo ouvia. Porque todo mundo tinha sede de amor. Sentia o amor que vinha dele. Porque as pessoas iam lá no Chico. E a caravana de Mirassol, ia um monte de gente de caravana lá, para chegar perto do Chico. Chegar perto do Chico. Por quê? Porque a aura do Chico era tão boa que pacificava as pessoas. Né? A pessoa voltava de lá, voltava assim, fundava centro, né? Quantos centros não foram fundados aqui na região? Porque foram lá no Chico, ficaram tão cheios de amor que vinham de lá e fundavam um centro espírita. É isso. Nós temos que fazer a nossa aura também crescer, pensando em Jesus. Obrigado pela paciência de vocês e que Jesus envolva todos nós, tenhamos uma excelente semana, de muito trabalho, muita realização e principalmente muita paz, muita luz. Muito obrigado.